Boa noite, estamos mais uma vez aqui na Rádio Cultural FM, dando início ao programa Vinha de Luz. Hoje com a nossa querida Luísa, que saiu dos bastidores e veio para frente da câmera, substituindo aqui o Cristiano. Boa noite, Lu. Boa noite. Então, para a noite de hoje foi reservado o tema Bem-aventurados os pobres de espírito, dando sequência ao estudo que estamos fazendo das bem-aventuranças. Então vamos conversar sobre isso hoje, né, Lu? Isso aí. Pobres de espíritos. O que quer dizer pobres de espírito, né? Como que a gente ouve normalmente esse conceito ser falado assim? Normalmente não é uma coisa muito boa, né? A gente escuta isso e interpreta como uma coisa negativa. E será que é isso mesmo que o Evangelho quer dizer? Geralmente quando a pessoa faz uma coisa assim ruim, né, tem uma atitude equivocada, a gente tem o hábito de dizer, é um pobre de espírito. Mas na verdade, Jesus não quis dizer isso, né? O conceito de pobres de espírito na época de Jesus era bem outro, né? Nós estamos com um probleminha técnico aqui na transmissão via Face, mas seguimos aqui para quem está nos ouvindo através da rádio, né? Pobres de espírito, no conceito da época de Jesus, significava mendicante, pedinte, pobre, oprimido. Esse era o verdadeiro sentido do pobre de espírito. Os humildes. Pobre, oprimido. Esse era o verdadeiro sentido. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos esclarecer o verdadeiro conceito de bem-aventurados os pobres de espíritos e está diretamente relacionado a uma virtude. Sempre gostamos de dizer, né? Que virtude os ensinamentos nos incitam a desenvolver? E pobres de espírito, qual virtude tu acha que é, Lu? Eu tenho uma leve impressão que é a humildade. Tu acha que é essa também, Thelina? Com certeza. Os espíritos vêm... Minha casa, meu carro, meu trabalho, minha família, tudo. E no que a gente percebe, até de conhecer pessoas e de casos, é que na verdade a gente não controla nada, né? Se a gente achar que está controlando, isso vai gerar sofrimento. A gente tem uma falsa impressão, né? Que está no controle. E daí, às vezes, a gente pensa... países, por exemplo, como a Itália, que é um país desenvolvido, né? Em vários sentidos. Mas daí vem um terremoto, né? E destrói lá. A gente lamenta muito, né? Porque a gente reconhece o valor da história... E vem e destrói cidades antiguíssimas, né, de outros séculos. Fica incontrolável o poder de destruição, né, das forças da natureza. E aí é que se pode perceber, né, que a gente realmente não está no controle. E que as coisas que podem te insuflar o orgulho, como viver numa cidade histórica ou ter prédios, né, que são assim de um valor muito grande, pode desmoronar a qualquer momento, né? Então, realmente, como tu colocou, deve ser muito frustrante o ser quando percebe que ele não tem o controle, né? Que deve ficar assim um vácuo, né? Deve ficar realmente tentando entender o que há por trás disso. Qual o sentido da vida além disso. Exatamente. Né? E até em Pensamento e Vida, eu li hoje, o Emmanuel, ele coloca que a experiência da humildade, ela é a experiência da gente reconhecer a nossa pequenez diante do universo. E é exatamente isso. Se a gente for pensar no tamanho que é o universo e as diferentes habitações que existem por aí, e o que somos nós, e o poder e o tamanho que tem em Deus, a gente consegue perceber que essa questão do controle, do orgulho, ela é tão mundana e ela passa tão fácil,
Se a gente se ligar ao sentimento de humildade, de entrega, os sofrimentos diminuem, né? Os que a gente costuma... E ao contrário do que a gente possa pensar que isso pode nos fazer sentir que valemos muito pouco, né? Pelo contrário, é consolador. É muito consolador, né? Porque a gente sabe que tem alguém no comando. E principalmente nós que cremos num Deus bom e justo, esse que está no comando, que não dá para se dizer que é alguém, mas esse que está no comando, ele é generoso e nunca vai nos desamparar. Como já diz a parábola da ovelha perdida de Jesus, né? Nunca vai ficar para trás um de nós. Sempre estaremos amparados pela bondade divina, né? Exatamente. Estou compartilhando aqui no Facebook, a gente teve uns problemas na transmissão, mas agora tá tudo certo. A Lu hoje, como tá tendo que bater papo comigo, para não deixar eu falando sozinha, né? Porque o Guilherme, eu acho que não quis bater papo comigo, não, ele tem que controlar a mesa. Então a Lu continua fazendo a parte aqui para nós de gerenciar as redes e veio bater papo comigo. Então eu tenho que dar um tempinho para ela entre uma coisa e outra, né, Lu? O Cristiano hoje não está aqui conosco, porque o Cristiano foi para Minas Gerais, foi lá para a terra do Chico, para Uberaba, Pedro Leopoldo, né? Porque este mês de abril a gente estava conversando, né, Lu? Tem muitas coisas de grande relevância acontecendo para a doutrina espírita. E uma delas é que no dia 2 de abril, o nosso querido Chico Xavier completaria 107 anos, né? Então, houve algumas coisas por lá, na terra dele, lá em Pedro Leopoldo, para comemorar essa passagem desse espírito tão iluminado pelo nosso planeta, pelo nosso país, né? Um dia a gente vai... Hoje a gente já reconhece a grandeza do Chico, mas um dia a gente vai dizer assim, uau, eu fui contemporâneo desse homem, porque talvez a gente ainda não conseguiu aprender a grandeza, mas a gente já não é tão ingrato, a gente já percebe, já reconhece que homem de bem que esteve tão próximo a nós e deixou um legado imenso que vai atravessar com certeza muitos séculos o legado que o Chico deixou para nós aqui na Terra. Isso aí. E além disso, em abril a gente tem os 160 anos do Livro dos Espíritos, né, que a gente estava falando. É um mês bem comemorativo para a doutrina. Até a gente quer falar mais sobre o livro até esse mês, mas registramos aqui que no dia 18 de abril o Livro dos Espíritos vai completar 160 anos. E o Livro dos Espíritos, para quem não sabe, foi a primeira obra codificada por Allan Kardec, foi o início da doutrina espírita. E é um livro maravilhoso, muito interessante, que responde, eu diria, quase todas as nossas perguntas, e com uma atualidade de 160 anos, e nós, nos primeiros programas, estávamos abordando algumas das leis morais, né? E a gente vê que fala de assuntos muito atuais, fala de assuntos que hoje a gente ainda não resolveu nas questões sociais das nossas civilizações, né? Então vale muito a pena conhecer. Quem quiser, tem PDF para baixar na internet de graça. Ele se divide em perguntas e respostas, então se a gente não quiser ler ele desde o início, pode ir lá procurar aquelas perguntas que a gente tem maior curiosidade. Eu lembro muito até hoje o dia que eu li sobre a emancipação da alma. O que acontece conosco, com o espírito, quando a gente está dormindo, né? Então tem questões assim que a gente nem imagina. O que acontece muitas vezes, o que geralmente acontece com o espírito que está sendo enterrado, que está no velório, coisas assim que realmente, se o espírito fica envaidecido, orgulhoso, ou como que ele percebe quando o enterro dele tem pompas e circunstâncias, daí já entra um pouquinho no nosso tema, né? Que muitas das questões do orgulho
ficam neste mundo, né? De que adianta? Então, quando as homenagens póstumas são de afeto, realmente sinceras, feitas por pessoas que nos querem bem, que têm uma ligação verdadeira, isso realmente toca o espírito que está deixando este mundo, né? Mas quando a ostentação é apenas de nível material, não faz diferença, né? Porque o que fica são as coisas que nós não podemos tocar com as nossas mãozinhas, mas com nossos corações, né? Tá na hora do nosso intervalo, Guilherme. Vamos tocar uma musiquinha daqui a pouco, então. Nós vamos colocar uma música do Evangelizar é Amar para nós ouvirmos na noite de hoje. Qual que a gente vai colocar? Vamos ver aqui qual a música que nós vamos colocar. Esse é o De Peito Aberto. De Peito Aberto. Quem quiser interagir conosco pode mandar aqui um recadinho, né? Se tiver alguma pergunta para fazer que a gente saiba. Hoje a Lu tá respondendo perguntas. A Mari tá dizendo que também lembra dessa parte da emancipação da alma. Mari, muito interessante, né? Porque a gente fica bem curioso. Então vamos ouvir uma música e daqui a pouco a gente já volta. Tem como botar pra ouvir pra quem tá no Face? Tu fica com os beijos. Tá torto. Gui, consegue abrir pra pegar no microfone a música? Basta crer que numa prece forte luz a terra desce como um halo protetor, espalhando pode falar normal, tá? Esse microfone. Mas aí só o volume começa a soltar alto, não vamos. que jamais vai se esgotar. Pretende te guiar pelos caminhos da razão, prometendo estar sempre perto do seu coração. Quando a sombra da tristeza te encobrir, fecha os olhos, ore a Deus pra lhe pedir que te dê força e coragem, harmonia, amor e fé, pra vencer tuas provas, enfrentar o que vier. Calma limpa, peito aberto, confiança no porvir. Ter tua vontade de ajudar, trabalhar e servir. Mergulharás Essa parte também é muito boa, que os filhos de Zebedeu, a mãe dos filhos de Zebedeu pediu um lugar. bênçãos virão em seu favor, pois tudo que tens se vai, tudo deixa de existir. Teu bem maior é o que és, isto não vai se consumir, isto não vai sumir, não vai sumir, não vai. Isto não vai sumir, não vai sumir, não Cultural. 20 horas e 18 minutos.
Nós estamos aqui com as propagandas agora na rádio, Mas é tempo no suficiente para ver intervalo, o pôr do sol. e vamos aproveitar a oportunidade para divulgar os horários das palestras nas casas espíritas, enquanto não voltamos aqui. Então, na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, nós temos as exposições doutrinárias na segunda-feira, às 20 horas, e no sábado, às 19 horas. Na Sociedade Espírita Caminho da Luz, tem as exposições nas segundas e quintas, às 20 horas, nas quartas-feiras, às 16 e no sábado, às 18 horas. Também a Sociedade Espírita Boa Nova, na quarta-feira, às 20 horas. A Sociedade Espírita Francisco de Assis, lá na Vila São João, nas terças, às 20 horas. E a Sociedade Espírita Allan Kardec, que é nas quintas, às 20 horas, e nas segundas, às 20 horas também, né? Então, se nós nos equivocamos, pedimos que os nossos companheiros nos dêem um toquezinho aqui. Também temos uns convites para fazer para um seminário Amigos de Ivone, né? Seminário Amigos de Ivone vai se realizar na PAI nos dias 21, 22 e 23 agora de abril. Eu vou colocar o link ali na transmissão do Face, porque tem inscrições. Então segue ali no link as instruções. Estamos de volta, então, aqui na Rádio Cultural FM 87.5 para quem está ouvindo através da rádio, e também pode ouvir através do site da rádio e dos aplicativos, né, que a rádio disponibiliza. Também através do Facebook da rádio também, Guilherme? Não, ainda não. Não, tá. Estamos em projeto. Está em projeto, então. Então, nós estamos falando aqui sobre os bem-aventurados, os pobres de espírito, né? Que Jesus trouxe para nós nas bem-aventuranças. E tem umas passagens muito práticas, né? Que Jesus apresentou para ilustrar o que ele queria dizer com a humildade, com... Exatamente. Jesus, ele simula uma festa de bodas, né? Que ele convida... As pessoas, quando são convidadas para uma festa, a gente sempre se coloca nessa posição, né? Chegou ali 15 minutos antes. Onde é que vai sentar? É uma mesa muito grande. Mais perto da comida, né? Mais perto do da buffet. Comida, mais perto do dono da casa. Pra ser visto, né? Onde é que se senta? E aí a colocação de Jesus é muito boa, né? Que a gente tem que se sentar, na verdade, no lugar mais longinho, mais longe da comida, mais longe do dono da casa, porque caso ele queira nos convidar, aí sim, aquele que se rebaixa será elevado, e não o contrário. Porque já pensou que humilhação tu sentar no lugar que não era para te sentar, daí terem que te pedir para te trocar de lugar. Que situação? Então é um convite que Jesus faz para que a gente adote na vida uma postura de humildade. E por que ele escolher o melhor lugar? Porque a gente acha que merece, né? E daí é onde que o orgulho falou mais alto do que a nossa humildade, né? E realmente é uma situação bem constrangedora, né? A gente tem que fazer uma autoavaliação direitinho, né? Se cuidar ali, vamos se colocar na posição mais humilde sempre. Para não... E já ir exercitando que isso não seja uma prática exterior, né? Porque como tu falaste, que tu leu no Pensamento e Vida, né? Quando a gente entende também que nesta vida nós estamos numa situação, às vezes, mais favorável que a de outros, mas nós não somos melhores que ninguém. Nós sabemos, principalmente através das múltiplas existências, que nós podemos estar hoje numa posição e amanhã em outra.
que nós, por termos uma condição talvez financeira um pouco mais favorável que outra pessoa, não somos melhores. Por sermos de determinada raça, também não somos melhores. Porque a ciência já provou aí através das análises de bioquímica, de genomas, que não existe raça superior, né? Que somos todos farinha do mesmo saco, né? Temos todos o mesmo sangue. Então, todas as formas que exaltavam o orgulho, antigamente dizia-se, né, que os reis, os nobres, tinham sangue azul. Ninguém tem sangue azul. As hemácias são vermelhas, que Azul dão é só a veia. cor ao sangue, né? Então, nada dessas questões que colocam o ser numa condição de superioridade, do nível que nós colocamos, prevalece. Tudo isso com o avanço da civilização, da ciência, já ficou comprovado que não faz o menor sentido. A única forma que se pode distinguir em nível evolutivo um ser do outro é a moralidade e também a intelectualidade, né? Eu gosto muito de uma parte do Obras Póstumas que descreve como que vai ser os verdadeiros líderes do futuro, né? E qual vai ser a aristocracia que vai permanecer? Porque uma vez foi, né, por posses, quem tinha mais posses, pela força, outra vez foi pela raça. E qual que será a aristocracia do futuro? Até comprei um livro de ti, né, que é O Fim do Poder, que vem ilustrar isso, né? Qual será a forma de poder do futuro? Lá, Allan Kardec coloca que será pela força do poder intelectual e moral. Os líderes vão ter essas asas bem equilibradas, né? Aliadas. Que diz já Emmanuel que é o amor e a sabedoria. Né? O intelectual e o moral é isso. Então, os líderes realmente autênticos, a gente vai poder reconhecer eles por essas duas características bem definidas: intelectualidade e moralidade. E é engraçado a gente pensar na sabedoria e na intelectualidade, porque o processo de aprendizado e de crescimento em qualquer coisa que a gente se propor a aprender, ele requer muita humildade. Verdade. Porque se a gente chegar com uma postura de meu Deus, eu sei tudo. Não, esse autor aqui é ruim. Não respeitar o trabalho de algum autor, ou não respeitar o trabalho de alguma pessoa, porque assim, quando alguma coisa está escrita, ela foi pesquisada. Então, quando a gente quer falar mal, pelo menos a gente tem que ler para dizer que está certo ou está errado, né? É isso que Kardec sempre defendeu. Se propôs a fazer. O livre pensador que Kardec tanto nos fala, né? Ele tem que conhecer para depois emitir um julgamento, né? E mesmo assim esse julgamento tem que ser bem moderado. Porque quem disse, né, que nós somos detentores da verdade? É muito pertinente isso que tu disse, que quem é a historinha do copo cheio e copo vazio, né? Se tu se acha um copo cheio de conhecimento, de sabedoria, não tem lugar para entrar mais nada, né? Então, se tu não tiver humildade para entender que tu ainda é incompleto, que tem muita coisa que tu ainda não domina, vai conseguir aprender. Senão, as mentes fechadas que a gente fala, né? E uma das coisas que a gente mais se depara quando se dedica a estudar alguma coisa é que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que não sabe nada. Já dizia Sócrates, né? Exatamente, o processo é esse. A gente vai aprendendo e vai... Quanto mais a gente vai ler e leu isso, tem contato com aquilo, deu tal livro e fez referência a mais 15. Então, é assim o processo de aprendizado. E muito na vida é assim, né? Eu acho muito bacana essa passagem de Sócrates, quando eu li mais sobre ela, né? E foi, assim, uma profetisa, aqueles que tinham lá antigamente, que falavam os oráculos, né? E daí disseram que o mais sábio era o Sócrates. E o oráculo disse
para alguém e vieram dizer para Sócrates que o oráculo falou que ele era o mais sábio. E daí ele saiu a conversar com muitas pessoas para ver a sabedoria que as pessoas tinham, né? E ele viu que as pessoas eram muito presunçosas e se achavam realmente muito sábias. E então ele concluiu: eu realmente devo ser o mais sábio, porque eu sei que nada sei e os outros acham que sabem muito. Então, realmente a presunção de achar que sabe muito impossibilita muitas vezes a gente adquirir o conhecimento. Nos cega, né? Nos cega. E tem uma parte desse capítulo no Evangelho que fala que Jesus ele veio revelar as coisas, as verdades dos céus aos simples, né, aos humildes, não aos doutos, porque justamente os doutos, os sabedores, né, naquela época douto era o sábio, eles achavam que já sabiam tudo. Então Jesus veio falar aos corações humildes, aqueles que estavam dispostos a conhecer as verdades do céu, até por aquilo que a gente falou no início, que a dificuldade que tem o ser que se acha de aceitar a divindade, a religião, né? De se posicionar humildemente, né? É. Esses dias eu tava conversando com um grupo de pessoas, e pessoas jovens, parecidas, trabalhando e tal. E a gente começou a falar sobre voar, sobre andar de avião. E aí um menino que assim, até então eu tinha achado super confiante e tudo mais, uma carreira incrível, se desenvolvendo muito. E ele começou a revelar que tem um grande medo de voar e que entra no avião e já fica muito nervoso e suando frio e não deixava a namorada tranquila. E aí eu escutei muito calmo, eu olhei pra ele: mas tu tem noção de que no resto da vida tu também não tem controle, né? Assim como no avião a gente não tem controle, o resto a gente também não tem. É uma falsa ilusão, né? Que tá no controle. Ele que tá achava que conseguindo só isso ele não controle. controlava. Não, que é só o avião. O resto, tá dirigindo, tá no controle. Tudo que a gente faz na vida tava no controle. E é tão mais simples se a gente simplesmente assumir que não estamos no controle, vamos fazer o nosso melhor sempre. Mas o controle não é nosso, né? E isso é importante, né? A gente tem uma oração que é oração da serenidade, não sei exatamente recitar ela agora, mas que fala justo isso, né? Que a gente tenha sabedoria para mudar aquilo que a gente pode E aceitar os que não podem. e aceitar o que a gente não pode, né? O Guilherme tá nos chamando para o intervalo. Querem botar uma música? Na volta ou vamos tocar? Podemos escutar outra música. Oi? Tocar uma música na volta? Pode ser. Qual? Vamos ver qual. Vê daí. Despertar, eu não lembro qual que é. Nem eu. Juventude. Juventude é juventude de vida? Acho que é. Ou é juventude de vida? Não, acho que juventude não é essa. Qual que é aquela das instintas sensações, sentimentos, emoções? Estamos aqui decidindo uma música para tocar Pão Nosso, não sei qual é Pão assim Nosso. que nós voltarmos do intervalo aqui na rádio. Enquanto isso, vamos mandando um abraço aí para quem tá nos acompanhando, né, Lu? Quem que tá aí nos... Vamos mandar. Deixa eu ver aqui. Tá acompanhando agora a Marilene, a Calíntia, a Rejane, a Heloísa. Vamos ver quem mais. Só 30 segundos.
Pode ser despertado? Pode ser um pouquinho, não sei Pode se ser. não é infantil. Infantil? Não sei. Pão nosso? Pão nosso pode ser, então. Qualquer coisa eu peço pra te interromper. Assim. Tá, vamos lá. Quem mais, Lu, que tá aí acompanhando? Nossa, tem bastante Tem muita gente hoje. Que bacana, obrigada, É. pessoal. Vamos ver. Quem mais que eu não falei? A Moira, a Paula Lopes, Daniela de Sá, Valéria Santos, Candinha Domingues, Maria, sobrenome não consigo, muito difícil, Lucilene Cardoso, Bibiana Pereira, Marta Liandara, Marcela Macedo, Rose Roxo, galera. É isso aí, pessoal. Obrigada pela companhia Obrigada. de vocês. Se quiserem mandar algum comentário, uma crítica, uma sugestão, uma pergunta, a gente tá tentando responder. Agora nós colocamos uma música aqui do Evangelizar é Amar, para tocar um pouquinho. Uma música bem gostosa, bem animadinha. Quer botar aqui pro pessoal do Face ouvir? Diz tudo que afora para elevar o pensamento agora, reviver a fé, o perdão e tanta coisa boa mais. Tudo que faltar no mundo encontra em você. Quero crescer, vem pra esclarecer, vem pra consolar o que eu vou sofrer. Venha, chega até nós, trazer o seu canto, ouvir nossa voz, nossa voz. Na guitarra, solo, recuar no flash. Passou de violência, vamos seguir outro rumo, por favor. Reviver a divina presença, que a cegueira humana tanto negou. Família unida, na mesma aposta, seguimos juntos a buscar resposta. Na corrente, a meditação é um hábito que se refaz. Repartimos o pão nosso pra alimentar o que? Nosso viver. Vem pra esclarecer, vem pra consolar o povo a sofrer. Venha, chega até nós, trazer o seu. Estamos de volta aqui então pela transmissão através da Rádio Cultural FM. Vamos mandar um abraço para mais tarde, de repente ele ouvir, porque está ocupado agora, para o nosso amigo Nelson Pérez, que comanda a mesa com frequência, e hoje estamos com o Gui aqui. Então nós estávamos falando das bem-aventuranças, de bem-aventurado os pobres de espírito, que é um convite de Jesus para trabalharmos a humildade e o orgulho em nós. E tem uma parte muito interessante, né, Lu, que a mãe dos filhos de Zebedeu, que eram dois apóstolos de Jesus, né, e ela vem pedir para Jesus para que os filhos sentassem um à direita e outro à esquerda de Jesus, né? Veio pedir um privilégio. Provavelmente ela achava que os filhos dela eram muito especiais, mais especiais que os outros 10 apóstolos, né? E Jesus disse para ela, né? Não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? E depois disso houve assim uma querela entre os outros 10 apóstolos, porque eles ficaram chateados que a mãe de Zebedeu queria privilégio para eles e ficaram naquela disputa de qual deles mereceria esse lugar, qual que seria melhor. E Jesus disse que aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. E tem uma cena em que conta que Jesus, ele cingiu a cintura, né, que era
uma atitude, um gesto que os escravos faziam e lavou os pés dos apóstolos, né? O tão famoso, é um ritual, inclusive na Igreja Católica, né? O lava-pés. Então, neste momento, Jesus quis mostrar o valor da humildade, que ele se tornou um servidor, se colocou na posição de um escravo e lavou os pés dos seus apóstolos, deixando para nós mais um exemplo prático dos seus ensinamentos, né, da humildade. E hoje nós vemos muito isso em todas as posições de comando, né, o quanto aquele que se coloca na posição de servir tem grandes responsabilidades, né? Aquele que é alçado ao comando, na verdade, deve ser um servidor, né? Eu acho que no meio profissional também rola muito isso, né, Luana? A gente não vai ficar falando só do religioso, porque senão vai parecer que a gente tá até pegando no pé de alguém, né? Mas no meio profissional também rola isso, né? É o servir e dar o exemplo, né? O que tu... Total. E no caso de Jesus, a própria encarnação dele na Terra é uma prova de humildade, né? Porque ele poderia muito bem ficar mandando mensagens aí por outras pessoas, por mensageiros só de longe, assim, e lá de uma cápsula celeste ficar mandando mensagens, né? Mas não, Jesus veio pra cá, ele encarnou, ele passou por todos os problemas que a gente passa como humanos, e na experiência profissional é justamente muito próximo e parecido com isso, né? Porque a gente pode simplesmente se colocar numa postura de comando, de mandar, e façam o que eu digo e não o que eu faço, ou a gente pode se posicionar naquela coisa de não, tô aqui para ajudar, no que eu posso ser útil, né? O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? E a lição de humildade em Jesus é muito forte. A gente poderia citar muitos exemplos, mas um exemplo muito palpável é a entrada e a saída dele da terra, né? Porque Jesus entrou na terra através, nasceu numa manjedoura, no estábulo, junto aos animais. Então, foi uma forma muito humilde de entrar na terra o Messias, né? Aquele que estava sendo esperado, era esperado como o rei dos judeus, e ele nasceu numa manjedoura, dando uma lição imortal para nós de humildade. E morreu, né? Deixou a terra entre dois ladrões, na cruz, humilhado, de todas as formas possíveis, né? Abandonado, que o abandono também dá uma sensação de pequenez, né? De humildade. Mas ele sabia que pelo Pai ele não estava sendo abandonado, né? Até porque Jesus está num grau evolutivo que não ia sentir as coisas dessa forma como a gente sente, né? De abandono, de desespero. Mas a lição de humildade ele deu quando chegou na Terra e quando saiu na Terra. Então, realmente é um convite bem forte que ele faz para nós, nos deixa como exemplo, né? Porque muitos dos nossos sofrimentos podem ser diminuídos quando a gente entra tenta percorrer esse caminho. Porque não é fácil, né? Pensa que é fácil ser humilde? Como a gente brinca, né? Eu tenho um orgulho da minha humildade. Não é fácil ser humilde, é um caminho realmente complexo. Porque às vezes a gente oscila da baixa estima muito grande para uma supervalorização de nós mesmos, né? Uma questão de ego muito forte, que a gente não consegue perceber o valor do outro, né? A gente fica focado em nós mesmos. Eu gosto muito de uma imagem que tem, que é um gatinho olhando para o espelho e ele vê o reflexo de um leão.
não sugere para nós geralmente uma força, mas de se achar muito superior, né, do que realmente, é. Eu vi que tu trouxe umas anotaçõezinhas, que mais que tu tem aí? Estamos falando já de tudo aí, tá Já- encaixado. Já tá encaixadinho. Então nós vamos dar mais um recadinho, que é o convite a iniciar os estudos conosco na doutrina espírita, né? Todas as casas já estão retornando com os grupos de estudo e fica o convite a participar. No Caminho da Luz eu sei que tem diversos grupos de estudo, tem grupo de estudo até sábado e domingo, não tem desculpa que trabalha que não tem tempo, né? Uma horinha de estudo que vai lá, estuda, tem 6:30 da tarde, 7:30 da noite, então tem bastante horário para estudar. E lá no Bezerra de Menezes também, nas quartas-feiras, 19h30, nós começamos os estudos. Eu sei que nas outras casas também tem estudo, eu não saberia dizer agora o horário de todos. E também na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, vamos dar início à nossa evangelização, sábado agora, dia 8 de abril. Então as crianças, os jovens que estejam nos ouvindo, fica o convite para voltar para a nossa evangelização. Lá no Caminho da Luz eu sei que a evangelização já está em andamento também, tanto no núcleo quanto nos núcleos, né? Quanto ali no centrinho. Então, convite, vamos conhecer mais a doutrina, vamos conviver, vamos praticar um pouco mais esses ensinamentos na medida do possível, do que as nossas pernas alcançam, né? Dos ensinamentos de Jesus. Isso aí. Tá na hora do intervalo. Que bom. A gente escolhe uma música para ouvir no intervalo. Programação original. 20 horas. Está funcionando? Não sei se está funcionando. Qual é a música? Qual é a música? Isso parece uma coisa de TV. Qual é a música? Não tem De uma. peito aberto a gente já tocou. Por que não? Terceira revelação, não é? A terceira revelação, Não tem uma outra dessa. Mar da Vida, Mar da Vida. Mar da Vida? Essa parte não chega. Isso é muito inteligente na Terra. Quebrar o copo. Vamos associar com a parábola do filho pródigo. Tu vai colocar? De cara, tentar provar que Deus não existe. Então é bem comum isso, né? Por isso que houve durante tanto tempo, né, Luísa, a briga entre a ciência e a religião, uma negando a outra. E inclusive a doutrina espírita, ela propõe justamente o contrário, né? Que uma complete, onde uma para, a outra continua, né? Exatamente. E essa parte me faz lembrar também a parábola do filho pródigo, né? Porque tem um momento que o filho pródigo, que a gente costuma pensar que o filho pródigo é alguém muito pródigo de prodígio, e na verdade não é, né? Pródigo é de esbanjador, de quem desperdiça as coisas, né? E a parábola do filho pródigo nos faz refletir sobre isso, sobre aquele irmão, aquele filho que pediu
a sua parte na herança e saiu e desperdiçou tudo, gastou tudo que tinha, né? E volta para casa numa situação de humilhante, né? Já sem nada. Então essa passagem do homem inteligente na Terra, ela nos faz pensar sobre isso, né? Qual é a nossa herança? Qual a fortuna que a gente recebeu? E para fazer o que com ela? Para desperdiçar? Ou para multiplicar. Ou para multiplicar, né? E muitas vezes a gente estuda em algumas obras, né? E até no Livro dos Espíritos tem uma questão semelhante, que pode ser uma expiação. O ser que na Terra fez mau uso da sua inteligência, vir numa próxima vida num organismo limitado, que lhe impeça de expressar toda a grandeza do seu espírito, né? Então, ele nada mais fez do que gastar toda a herança, toda a fortuna que o Pai lhe concedeu. Porque tudo que nós temos, todos os recursos que nós temos na Terra, foi Deus que nos concedeu, né? E voltamos para o ponto da pequenez, né? A nossa postura em relação a essa grandiosidade que é a criação divina. Que nada nos pertence, né? Nem o Nada nosso corpo nos pertence. pertence. Nós estamos hoje, tá meio instável aqui a nossa internet, né? Tá indo e vindo. Gui. Mas a gente segue firme aqui na rádio, né? Que na rádio não interrompe. Então, vamos fazer a nossa fala final, né? O nosso convite para reflexão acerca das virtudes que nós temos que desenvolver, da indulgência e da tolerância que precisamos também ter. Às vezes a gente busca álibis para nos fortalecer e exalta qualidades que nós não temos, né? Supervalorizamos qualidades que nós não temos. Então é interessante que a gente faça um esforço para reconhecer as nossas reais virtudes e fortalecer essas virtudes. Ver o nosso lado bom, o que nós temos de melhor. E não atacar o que o outro tem de melhor. Muitas vezes, para nós nos enaltecermos, temos necessidade de rebaixar o outro. E isso é uma coisa muito danosa para as nossas relações, né? Tá longe disso, né? Porque nós estamos numa existência interdependente. Então, temos que confiar no próximo, e a postura humilde se coloca muito no perdão também, né? No erro, quando a gente comete algum erro, se colocar naquela postura de eu errei, me perdoa, e também de entender o outro quando ele erra, né? Porque essa questão do orgulho, ela destrói bastante as relações nesse sentido, que a gente se... Muito. Um tempo que a gente podia estar convivendo bem, a gente passa encontrando defeitos no outro, né? Nos afastando por conta de situações que, às vezes muito insignificantes, que sistematicamente vão criando barreiras. Os pobres de espírito, ele estava dizendo que a postura de humildade, que reflete também uma postura de amar o próximo. Porque só quem